é entrar a organização. Você precisa, os alunos, né, é interessante pegar um papel, seja um A3, um A4, tamanho que quiser, e criar um cronograma do mês, do semestre, e colocar ali onde você costuma sentar para estudar, ou num lugar onde seja seguro para esse papel ficar, onde você sempre esteja olhando. Quando você tem uma programação, você consegue respirar. Porque muitas vezes, eu digo por experiência própria na época da faculdade, eu deixava acumular. Acumulou, lascou. Tenho que dar conta, tenho que dar conta. E eu me pressionava, chegava lá, chabu. Então, quando eu tenho essa programação, eu sei que toda segunda-feira eu vou estudar anatomia e patologia. Não vou estudar mais nada, eu só vou estudar toda segunda vai ser só essas duas disciplinas. Na terça vão ser essas duas. Primeiro, não tem prova, por que você está estudando? Porque eu não estou acumulando. Conhecimento que entra aqui fica. Se eu estudar direitinho, ele vai ficar. Perto da prova, eu reforço esse conhecimento, tá show de bola. Ai, mas eu tenho que tirar 10. Aí é uma autocobrança que talvez seja desnecessária. Na minha época de faculdade, eu conheci vários alunos que tiravam 10. Eu não sei se eles estão tão bem profissionalmente hoje. Então, o que importa é o aprendizado, que você aprende para depois levar para a vida. Então, fuja desse negócio sobre que 10, 10, eu preciso ser perfeccionista, eu preciso ser a melhor. Para quê? Se isso faz bem, tá tudo bem, tá? Não tô dizendo que tá errado. Mas muitas vezes faz mal. Você tá se cobrando demais, não tá se organizando e tá tendo chabu. E aí daqui a pouco você vai começar a se frustrar com você mesmo e achar que você é a pior pessoa do mundo. Eu não presto, eu realmente sou burra, eu não consigo. E aí vem né, se depreciar. E muito pelo contrário, às vezes você é uma pessoa fantástica, mas você tá se auto-sabotando. Então coloca lá o cronograma. Como é que tá? Eu tenho quais disciplinas? Então tá, se toda terça-feira de manhã eu tenho patologia e anatomia, eu vou fazer então estudar na segunda. Ou então eu tive patologia e anatomia, como tá fresquinho aqui na minha memória, eu vou estudar ainda nesse dia de noite. Quando eu chego em casa, lá às 6 horas, eu estudo até às 8. Pronto, depois eu vou fazer o que eu quiser. Você começa a trazer mais leveza, porque tudo tem um horário, sabe? Você não precisa também ser Caxias. Você pode mudar um dia pro outro? Pode, mas você vai mudar consciente e não aleatoriamente achando que vai dar conta e às vezes não dá. Isso traz muito sentido e leveza pro processo. Então, eu acho que ajuda muito, principalmente os estudantes, que não tem essa coisa. A gente aprende muito isso no trabalho, né? Porque a gente tem que dar conta, fazer valer, então a gente vai criando artimanhas. Pra faculdade, às vezes a gente meio que fica ali perdidinho. Então, se organize. Se organizando, dá tempo de fazer tudo e você vai conseguir dar o seu melhor. E traz mais leveza, né? Pelo amor de Deus, gente. Porque, ó, depois da faculdade, vem os boletos, tá, gente? Se vocês já não tiverem, né? Então, se tá difícil agora, acredite. Se você não aprender a se organizar, não vai melhorar. É preocupante. É uma coisa pra gente entender como funciona agora, né? E vai de forma leve, gente. Não precisa se pressionar tanto, não. Viva! A época da faculdade é maravilhoso. Se divirta, sabe? Curta bastante, porque são momentos que não vão voltar e vocês vão sentir saudade, acredite. Até nas. Ai, a época das A Lara provas. até Ai. comentou. Oi? A Lara até comentou aqui que o sistema de ensino, ele faz a gente pensar que a nota vale alguma coisa, que a nota define quem a gente é. E é por isso que às vezes a gente se frustra, porque, nossa, eu não tirei, sei lá, média nessa prova, talvez eu não seja um profissional tão bom assim quando eu me formar. Olha, só para trazer um exemplo para vocês. Hoje eu amo falar. Hoje você pode botar na frente de quem você quiser. Eu posso até gaguejar um pouquinho, mas eu amo. Eu amo um palco. Bota lá que eu vou. Eu me formei tem uns 6, 7 anos, né? E no meu TCC, eu passei 2 anos fazendo um trabalho que eu dominava. Fui pro TCC, tudo direitinho. Pri, você tem 20 minutos para apresentar. Beleza, no mínimo 20 minutos, no máximo 30, era alguma coisa assim. Aí eu fui me apresentar e coloquei meu celular lá no cantinho com o cronômetro. Começou, comecei. Plá, 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 plá. Eu nem respirava. Plá, 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 e sempre de olho no celular. Quando deu 20 minutos, eu... Pum. Aí uma das pessoas na banca, ela olhou pra mim e falou, Pri, posso te fazer uma pergunta? Aí eu já tremi, né? Meu Deus do céu. Quando a pessoa me pergunta, ela falou, por que quando você começou, você disparou que nem o Rubinho Barrichello?
Você falou, eu nem vi você respirar, Pri. E eu tava tensa, mas eu tava tensa. Tudo que eu queria na vida, que se tivesse uma alternativa de não fazer aquilo, eu faria. Meu Deus, é pra se enterrar, é pra dançar o tchan, é pra fazer... O que é pra fazer? Eu faço, mas eu não quero apresentar aquilo. Mas não tinha jeito, tinha que apresentar. Então foi a forma que eu encarei e apresentei. E aí eu fico pensando, gente, aquela pessoa que tinha vergonha de falar na frente dos outros, de apresentar um trabalho incrível que eu dominava. O meu professor no final fez uma pergunta boba, simples, que eu sabia, assim, até dormindo eu responderia. Na hora eu travei. Eu não soube responder, que eu falei, gente... Aí eu fiquei tentando responder, e aí, Pri, é isso? Mas eu ainda respondi com medo, achando que tinha errado, sabe? Que loucura. Então, assim, ó, viva de forma leve na faculdade, faça o que dá conta, tente ser melhor um dia após o outro, busque alternativas. Ah, eu sou muito tímida, faz uma aula de teatro, de repente isso te ajuda, mas tem também aqueles dons que aos poucos a vida vai mostrando pra gente, né? Imagina uma pessoa que não gostava de ficar na frente de ninguém, de falar, hoje eu quero uma plateia e eu não quero saber quantos números tem, eu quero ir pro Fonte Nova aqui, ó, falar com todo mundo lá, sabe? Então as coisas mudam com o tempo. Então quem diria que aquela menina recatada, quietinha, que queria fugir do mundo, hoje quer falar com todo mundo? A gente muda, a gente se transforma. Então seja você. Seja você. Não fique procurando ser o que alguém acha que você tem que ser. Porque isso também pesa. Ai, porque meu pai espera, porque minha mãe espera, porque meu namorado, porque meu professor. Porque... Gente, eles que façam com a vida deles. O que eu quero pra minha? Então eu vou levar isso de forma leve, porque é sobre mim. É sobre os pesos que eu quero ou não quero colocar nas minhas costas. Tem um peso também que é a questão do estudante. Tá louco pra formar, eu não aguento mais depender dos meus pais, isso é tão frustrante. Tenho que formar logo, mas minhas notas não ajudam. Meus pais estavam lá gastando, e nada. Aí vem toda essa pressão. Olha, eu não vou alongar muito, porque é um assunto gostoso de falar e que leva tempo. Mas, quem tiver curiosidade, pode dar uma pesquisadinha aí depois sobre estado de presença. E o que é o estado de presença? É você viver o seu momento. Você ficar com pressa para chegar logo não vai fazer o tempo andar mais rápido. Muito pelo contrário, vai te dar ansiedade, você vai ficar apreensivo e isso vai trazer alguns problemas para você. Pode ter gastrite, pode ter uma dor de cabeça constante. Isso, quando a nossa mente está acelerada, a gente manda mensagens para o nosso organismo e dependendo do que a gente está mentalizando, vai para o órgão que é referente àquilo. Então vem gastrite, vem dor de garganta, um câncer, Deus é pai, bate na madeira, mas pode acontecer, porque tá aqui o poder. Quando isso daqui cansa, tá muito exausto, ele começa a dividir, e aí ele divide pro corpo e o corpo reclama. Então, viva um dia de cada vez, com respeito à sua história. Não quero acelerar não, gente. Vocês vão ter saudade dessa época ainda. Viva um dia de cada vez, gente. Viva o privilégio de ter um dia para viver. Esqueça amanhã com responsabilidade. Se tem compromissos, deixa eles lá. Faça o que tem que ser feito para não atrapalhar ninguém lá, nem a você. Mas amanhã você vive o que tem que ser feito. Hoje é hoje. É hoje prova de anatomia, é hoje que eu vou dar conta da prova de anatomia. A de patologia daqui uma semana. Então eu vou estudar em outro momento. Eu me programo para dar conta dela lá. Não pense nas 10 matérias que você está pegando, nas 6, 5 matérias. Pense em uma coisa de cada vez. Viva o processo. Mais uma vez, não vai andar mais rápido. Você não vai se livrar dos seus pais querendo, só pela força do querer, né? Então agradeça, valorize. Vamos lá ressignificar. Gente, eu vou aproveitar meus pais ao máximo. Eu não tô tendo que gastar, eles que estão... Pai, mãe, amo vocês, viu? Obrigada por esse esforço que eu sei que vocês estão fazendo pra me manter aqui na faculdade. Olha, eu tô jogando duro, viu? Tô fazendo valer, tô me dedicando. Eu sou muito orgulhosa, eu valorizo muito o esforço de vocês. Acreditem, tá? Quando eu me formar, olha, vocês vão ser os mais... que eu mais vou honrar nessa vida e tudo. Então traz, ressignifica pra uma coisa boa. Ai, eu não aguento mais meus pais ficar pagando. Gente, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Então, comece a enxergar o valor disso tudo. Quantos gostariam de ter os pais pagando e não tem? Sabe? E você que está reclamando porque não tem os pais, olha que dádiva maravilhosa de você ter a oportunidade da vida ser aquela que está te ensinando, que está ali do seu lado te dando a mão e falando, vamos, porque eu sei que você é capaz.
Então, gente, valoriza a sua realidade. Não fica, ai, porque fulaninha, porque fulaninho. Ó, você tem a sua irmã, eu tenho a minha, ninguém tem igual. História é a mesma. Eu passei 8 anos na faculdade. Você não tem vergonha, Pri? Eu não. A minha história é a minha história. Tem gente que passa 4 anos e meio. Que legal. É a história dela, dele. Entende? Vamos levar com mais leveza, se respeitando, se aceitando. E amando nossos pais, nossas famílias, viu? Respeite ele, honre eles. Cada um que tá lá torcendo pelo seu sucesso. Isso é muito valioso. Antes da gente finalizar, uma última pergunta sobre o tabu desse assunto, né? Como que a gente pode quebrar esse tabu para poder falar sobre ele? Como quebrar esse tabu pode salvar vidas da gente? Existe um tabu muito grande, que é aquilo que a gente falou, né? De forma geral, bem genérica, sem ser só para veterinária, quem tem algum problema de transtorno mental é louco, é maluco, não se ama, precisa de Deus, sabia que ia dar nisso, quem mandou fazer isso, existe um julgamento muito grande. Quando a gente fala de alguma pessoa, existe aquela coisa de julgar, né? Tem um estereótipo de que aquela pessoa é um problema, né? Como se isso fosse uma escolha da pessoa passar por aquilo. E não é. A gente sabe que não é. As questões de saúde mental tem muitas coisas envolvidas. É multifatorial. Não dá para dizer que a faculdade desencadeou, que a faculdade é a única causadora daquilo ali, sabe? Então, existem várias questões que envolvem. Então, é importante a gente saber que o Setembro Amarelo, ele vem para trazer a noção pra gente de que é um mês onde a gente cuida daqueles que já em algum momento pensaram em desistir, sair daqui. Eles idealizaram, eles projetaram, eles tentaram. Alguns foram, outros estão aqui. É algo real. Gente, é algo muito real. Ninguém faria isso. Não é algo bom, gostoso, né? Quem é que vai... É legal se acabar com essa vida? A gente nem sabe pra onde vai depois, né? Então, bora ressignificar, bora transformar isso em oportunidade de ajudar as pessoas, né? Vamos ser empáticos, nos colocar no lugar deles e entender que cada um tem a sua existência, o seu jeito de existir e que alguns precisam de ajuda e outros não. Então vamos entender que você com seu jeitinho é de um jeito e eu com meu jeitinho sou de outro jeito e que às vezes eu vou precisar de ajuda e eu gostaria de não ser julgada. Eu só gostaria de ter um apoio. Eu só gostaria que você, mesmo não sabendo muito da minha história, mas se colocasse no meu lugar e me desse um suporte, um acolhimento. E isso é quebrar tabu. Isso é transformar e ressignificar, mostrando que somos todos humanos, passivos de acertos, de erros, de muitas coisas. E que não existe uma regra para ser vivida. Existe o respeito, o amor, a empatia. E isso é transformador. Amei. O conselho é o que a gente precisa levar para a vida mesmo, né? Agora eu vou ver aqui no chat se tem perguntas. Gente, mandem as suas perguntas, quem tiver. O Bruno Otávio quer saber como você vê o papel das redes sociais na saúde mental dos veterinários, já que muitos recebem críticas ou cobranças públicas. A questão da rede social, ela é pertinente falar para todo mundo, né? Para quem tem filho, para quem é o veterinário. A questão da rede social, para todo mundo, ela é benéfica e ao mesmo tempo ela é maléfica. É necessário a gente conseguir encontrar o equilíbrio disso. Não dá para dizer elimine as redes sociais da sua vida. Não, gente. Quem é que consegue fazer isso hoje? Criamos já uma certa dependência, mas precisamos entender que isso não é uma dependência patológica, e sim algo que faz parte do nosso dia a dia hoje, tá tudo bem. A partir do momento que eu sinto que isso me prejudica, eu tenho que dar um pouquinho mais de tempo. Se eu ficava 5 horas, eu vou ficar 2. Se eu ficava 2, eu vou ficar meia hora. Se eu ficava meia hora, eu vou ficar 10 minutinhos. Eu preciso começar a entender que o foco da minha vida não pode ser só aquilo ali. Quando você começa a ter aquilo ali como foco, você começa a ver muita alegria, muita gente feliz, muita gente tirando onda. E isso, se você não estiver feliz e tirando onda, você começa a ficar mal. Porque fulaninho tem carro e eu não tenho. Ó, fulaninha tá namorando com fulaninho.
ó, eu sozinha. Você começa a se auto-sabotar, porque entra no processo de comparação. Então, rede social, você é muito bem-vinda na minha vida, mas com limite, com equilíbrio. E outra coisa com relação a isso é, você vai receber críticas, elogios, sempre vai ter alguém te colocando lá pra cima e alguém te colocando lá pra baixo. O que você precisa entender é o seguinte, você tá na rede social e tá mandando a sua mensagem. A sua mensagem é importante? É. Só acredite e vai. O que vão pensar pertence o que cada um vai pensar. Se eu tenho convicção do que eu falo é bom, se meterem o pau, eu não vou ligar. Porque eu sei que o que eu falei faz sentido. Então vai conectar com quem tá precisando. Quem não tá precisando vai querer tirar onda comigo. E eu não tô nem aí pra quem vai querer tirar onda comigo, porque eu sei que o que eu tô fazendo aqui faz sentido, é o meu propósito. A partir do momento que quando começarem a me atacar pedra, eu começar a sentir a dor da pedra, é porque eu preciso me conhecer melhor. Então é o momento de parar e ir pro papel e caneta. É o momento de parar e fazer terapia. Entender por que dói quando alguém joga aquela pedra. Porque se eu sei quem eu sou, onde estou e para onde eu quero ir, nada me derruba. Vai ter chuva, vai ter pedra, mas tudo isso vai fazer parte pro meu amadurecimento para eu chegar onde eu quero. E não vai ser obstáculo para me deixar no meio do caminho. Entende? Então é importante a gente saber qual é o nosso propósito, qual é o meu valor, qual é a minha missão dentro das redes sociais. Eu tô pra lá pra ficar vendo a vida dos outros, eu tô pra lá pra tirar a ondinha de que eu sou, eu sou rico, eu tô feliz, e muitas vezes nem tá. Então assim, a gente precisa entender. Pra que a rede social existe na nossa vida? É um grande network, é fantástico, pessoas estão ficando ricas ali. Eu também quero, mas é necessário a gente entender. Se a gente vai querer ser rico por ali, não é fácil. A gente vê muita gente ganhando dinheiro. A gente vê pessoas sérias, que trabalharam, que estudaram, que têm um know-how enorme pra estar ali. Que tem 1000 seguidores. E a gente vê pessoas que dançam, bota um shortinho curto, uma roupa curta, dança ali, pronto. Tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, assim, quais são os princípios, os valores de quem tá te seguindo, de quem não tá seguindo, das pessoas que estão dentro desse mundo, entende? Então, se você está na rede social e tem um propósito com isso, acredite no seu propósito e vai. Só isso. Se isso começar a te fazer mal, existem outras formas de ganhar dinheiro, existem outras formas de ser visto. E mais do que nunca, gente, nunca troque momentos presenciais por online. Por um pouquinho no Instagram, por um pouquinho no Facebook. Nunca troquem. Sabe? Final de semana eu vou ficar com minha família, não, que nada. Aí corre pra uma Netflix, corre pra não sei o quê. Não tô dizendo que isso é ruim. Eu amo Netflix. Assisto muita coisa, aprendo muita coisa lá. Mas eu não troco de estar com a minha família pra ficar assistindo Netflix. Porque eu sei que lá tem gasolina pra encher o meu carro também com eles, sabe? É importante. Não tem zigue-zira na sua família? Ou se tem. Mas é ali onde a gente vai se reenquadrando e a gente vai melhorando cada vez mais como família. Porque muitas questões do passado vão sendo dissolvidas. E a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo e entendendo que a base, ela é importante. Isso mesmo. Aproveitando o gancho das redes sociais, ainda agora, hoje em dia, tem a cobrança da gente criar o nosso Instagram profissional, né? E nem todo mundo tem essa afinidade com as redes sociais. Um recém-formado que está indo agora para a área, querendo ou não, precisa de um marketing em cima dele, mas ele não é chegado nas redes sociais e acaba perdendo para quem é, né? Depende. Conheço gente que nem tem Instagram e tá ganhando dinheiro, tá no mercado. Depende do que... Como vocês principalmente são mais jovens e estão mais inseridos nesse meio, vocês têm uma cultura diferente, às vezes, de priorizar o online, né? Vocês veem, a pandemia favoreceu a isso e tudo mais. E acabou-se um pouco daquela coisa do network presencial. Então, eu acho que vale a pena valorizar isso. Ter amigos, sabe? Vamos se encontrar. Tá na faculdade, aproveita o máximo. Vai fazer estágio, vai conhecer veterinário, vai conhecer alguém da sua área. Porque quando você se formar, você vai trabalhar na minha clínica, venha, pode vir. Você já tem um emprego garantido e você vai precisar de Instagram pra quê? A clínica já está estabelecida e a clínica tem Instagram, ela vai trabalhar para você. Entende? Então não é uma obrigação ter Instagram. Tem quem quer. Não existe essa obrigação. Agora a gente quer se sentir pertencente ao mundo onde todo mundo tem. E aí a gente se auto-sabota, porque eu também tenho que ter, mas eu não sei. Não tem que ter. Você pode ser diferente.
Antigamente, quem tinha tatuagem era marginalizado, não era? Ah, aí ó, vagabundo, não sei o quê, drogado. Tinha, eu lembro, eu ouvia isso quando era criança. Hoje, quem tem tatuagem é uma arte, né? Ai, que legal. Então, assim, os valores mudam. Em que você quer acreditar? É o que vai fazer você caminhar por essa estrada da vida. Então, saiba quem você é. O que eu quero para minha vida? Eu quero isso, 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 isso. E pega a sua estrada e vai. Não é porque fulaninho tem, fulano tem. Gente, lembre-se sempre, a trajetória é sua. E vai. Sabe quando é que vai ser gostoso e fazer sentido? Quando você botar para fora quem você é de verdade. Parar de ficar se comparando, parar de querer ser igual. Quando você conseguir botar a sua verdade para fora, gente, isso flui de um jeito que é Deus no comando. Você só vai na onda surfando. Entende? Não queira se comparar com ninguém. Não queira. E assim, também não se limite. Ah, eu não sei, então não vou fazer. Mas se de repente é importante. Ah, eu me formei, eu não tenho nenhum peixe, não consegui, né, entrar em clínica nenhum, não fiz a minha social antes, e agora? Gente, a geração de vocês, todo mundo sabe mexer nesse negócio. Chama um amigo que sabe um pouquinho mais, tira umas fotos ali, faz um perfil mais ou menos assim, joga lá. Pronto. Não esquente muito, sabe? Não quero ser profissional. Não dá, se quiser vai ter um custo, mas não posso gastar, então vou fazer o que dá. E ali eu vou mostrar a minha verdade. Eu vou falar caipirinha que nem eu falo, eu vou botar o cabelo assim que é meu, eu vou fazer quem gostar de mim, ótimo, que vai gostar de quem eu sou de verdade. Eu não vou ter que ficar fazendo teatrinho na rede social. Quando me encontrar na rua, vai falar, poxa, é você mesmo, porque você fala desse jeito, ai, que legal. É de verdade, e o que é de verdade dura, o que é de mentira, acaba. Entende? Então vai no ritmo de vocês. Deu, não deu, tá tudo bem. Não se estresse.